nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós refletimos um pouco sobre o significado da encarnação. A Igreja retoma a expressão do Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nesse sentido, ela chama de encarnação o fato de que o Filho eterno de Deus assumiu uma natureza humana para nessa natureza humana que ele assumiu, realizar a nossa salvação. Sem dúvida, o grande hino cristológico, o mais antigo, que não é de autoria de Paulo, Paulo o recebe e o inclui na carta aos Filipenses, Filipenses 2, 5 e seguintes. Tende em vós os mesmos sentimentos que em Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se e fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Da mesma maneira, a carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Por esta razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. E aí nós tínhamos chegado ao parágrafo 463. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é sinal distintivo da fé cristã. É o que nos fala a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. O Espírito que vem de Deus é todo aquele que confessa Jesus Cristo que veio na carne. Já comentei como o Evangelho de João é o que mais reflete, mais apresenta a divindade de Jesus. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, nada do que existe foi feito sem ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A confissão de São Tomé, né, que São João nos traz, meu Senhor e meu Deus. A primeira carta de João está mais preocupada com a humanidade de Jesus. O que vimos, o que ouvimos, o que tocamos, comemos com ele, com relação à palavra da vida, isso é o que nós vos anunciamos. É impressionante como é que na história da igreja, meus queridos, houve sempre um perigo de um desequilíbrio. Houve os arianos, no começo do século IV, que negavam que Jesus fosse Deus. E eles se baseavam, sobretudo, na grande profissão de fé do Antigo Testamento. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. Bom, se Deus é um só, o Filho não poderia ser Deus. Ele era a primeira criatura, uma criatura perfeita, mas criatura. A igreja reagiu no concílio de Nicéia, dizendo que ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Com o passar do tempo, sobretudo a gnose, ela vai negar a humanidade de Jesus, no sentido de que, tá bom, já faz parte da nossa fé que o Filho é Deus. Então, se ele é Deus, ele não poderia se misturar com a matéria, porque a matéria é má, a matéria é corrompida, o nosso corpo é um corpo de pecado, então Jesus não poderia ser verdadeiro homem. A encarnação seria uma mera aparência. E aí, nem preciso dizer, a cruz também seria um teatro, né? Não seria real. Pelo menos não seria a crucifixão e a morte do Filho de Deus. Então São João vai entrar duro contra esse tipo de reflexão. De Deus é todo espírito que professa que Jesus Cristo veio na carne. Essa é a alegre convicção da igreja desde o seu começo, quando ela canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Já tivemos a oportunidade de ver que se existe o mistério da iniquidade,
que continua agindo no nosso meio, existe também o mistério da piedade, que ele foi manifestado na carne. Então agora nós vamos começar uma nova série de reflexões sobre a pessoa de Jesus, que era verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aqui o equilíbrio necessário. Estamos no parágrafo 464. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja em parte Deus e em parte homem, nem que ele seja o resultado de uma mistura, de uma mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar essa verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que a falsificavam. De fato, é impressionante como essa falta de equilíbrio é uma marca constante na história do cristianismo. Alguns negam que Jesus é Deus, outros negam ou negaram que ele era verdadeiro homem. A Igreja teve que se posicionar de maneira muito forte. Aliás, chama atenção o fato de que a primeira vez na história em que a Igreja teve que empenhar com todo vigor o magistério infalível foi justamente no Concílio de Nicéia, no começo do século IV, para defender nada menos do que a divindade do seu Salvador, porque tinha gente negando essa divindade. Depois outros concílios vieram, e até o Concílio de Calcedônia havia muita discussão sobre a identidade de Jesus. Por exemplo, ele tinha a verdadeira alma humana? Ou no lugar da alma humana estava a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo? O que a Igreja vai dizer é, bom, se ele não tinha alma humana, ele não era verdadeiro ser humano. Onde já se viu um homem que não tem alma? Um homem que não tem alma é um cadáver. Então, houve na história os chamados apolinaristas que negavam que Jesus tivesse uma verdadeira alma humana. Então, esse acontecimento da encarnação é um acontecimento único, é um acontecimento singular, mas que precisa ser bem entendido, né? Como o texto já disse, não significa que Jesus seja uma parte Deus, uma parte homem, ou que seja uma mistura, né? Uma mistura de Deus e homem ali, meio que confusa. Não, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E desde o início a Igreja teve que ser firme para defender essa fé daquelas heresias que falsificavam essa mesma fé. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo mais até do que a sua divindade, que era o caso do chamado docetismo gnóstico. Desde os tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne, como já tivemos a oportunidade de ver na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3, também na segunda carta de João, no versículo 7. E já no século III, a Igreja teve de afirmar, por outro lado, que Jesus é Filho de Deus por natureza e não por adoção. Queremos, então, aos poucos, ir assimilando esses conceitos para que tenhamos mais clareza sobre a identidade do nosso Salvador, que diz respeito, inclusive, à nossa própria identidade como cristãos. Que o Senhor nos abençoe e abençoe nossas famílias, hoje e sempre. Amém.